Momentos com Deus, um momento de reflexão para todos os dias. Janeiro 19. Falsos profetas. Mateus 2400 hours 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún a los escogidos. Pedras colocadas em um chapéu, e com o rosto dentro do chapéu para receber alguma revelação, é como o livro de Mormon foi escrito. Joseph Smith, que alegou ter visto o anjo Melone e o instruiu a traduzir o livro. Supostamente, era uma história antiga, em que Jesus Cristo visitou os ancestrais dos nativos americanos, e também havia ensinamentos sobre a fé que a igreja deveria ter. Dessa maneira incomum, formou-se uma grande igreja que ao longo dos anos cresceu muito e, além disso, ao contrário das leis estaduais e da lei bíblica que proíbe a poligamia, essa igreja foi fundada acreditando nessa doutrina. O próprio Smith, considerado um profeta, teve pelo menos 40 esposas. A maneira de verem uma pedra dentro de um chapéu era amplamente utilizada na época de Smith por adivinhos, o que é contrário à Bíblia e Deus chama isso de abominação. Além disso, o dia da morte de Smith, que estava na prisão, foi pelas mãos de 100 homens que foram pela sua vida, e muitos deles eram maridos de quem ele tirou suas esposas. Não é incomum que a Bíblia anuncie que falsos profetas e falsos cristos surgiriam, e Deus nos chama a ter cuidado para não sermos enganados. Surgiram falsos profetas que enganaram o povo e levaram muitos ao deserto. Magos e feiticeiros que reivindicavam poder milagroso arrastavam as pessoas atrás deles para a solidão das montanhas. Mas essa profecia também foi dada para os últimos dias. Foi um sinal do segundo advento. Encontraremos falsas pretensões, falsos profetas surgirão, haverá falsos sonhos e visões, mas pregai a palavra e não vos afasteis da voz de Deus manifestada através de sua palavra. A Bíblia diz para tomar cuidado com os falsos profetas, não porque não existam profetas verdadeiros, mas para que possamos diferenciar um do outro. Os falsos profetas são aqueles que por seus frutos demonstram uma atitude contrária à palavra de Deus, que dizem ou ensinam contrário aos ensinamentos bíblicos, escrevem e deixam livros que não se harmonizam com a palavra de Deus, por isso não merecem nossa fé ou nossa devoção. Kathryn Kuhlman foi outra grande pregadora evangelista que em suas viagens de cura realizou tantos milagres. E ele até disse ao presidente Kennedy para não viajar para o Texas, mas o presidente, ignorando, fez a viagem e foi assassinado. No entanto, mesmo que sua profecia tenha sido cumprida, isso não indica que ela foi usada por Deus, já que foi descoberta com roubos, fraudes e mentiras em seus pacientes curados. Seu ministério não veio de Deus, mas de outro espírito. Foram-me mostradas muitas pessoas que fingiam ser especialmente ensinadas por Deus, e que tentariam liderar outras, e que, por causa de uma concepção errônea do que é o dever, empreenderiam uma obra que Deus nunca lhes dera para fazer. Como resultado disso, haveria confusão. Busque cada um a Deus por sua própria conta, a fim de compreender qual é a sua vontade para com Ele. Se um profeta não fala de acordo com as Escrituras, então ele não é de Deus. Se houver atos impróprios em sua vida e contrários à lei de Deus, ele é um falso profeta. Mesmo que algumas de suas profecias sejam cumpridas, isso não indica que vem de Deus, pois Satanás conhece seus próprios planos e pode contá-los àqueles que usa. Toda prática de adivinhação é rejeitada pelo céu. Portanto, não vamos atrás deles. Amém. Obrigado por ouvir este áudio. Convidamos você a compartilhar com seus contatos e visitar o site biblewell.com.